Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples. E hoje, dando início a uma nova playlist, o nosso tema é: por que a maioria dos dirigentes não gosta que incorpore em casa? Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando, beleza? Muito bem, nós vamos começar hoje aqui no canal uma nova playlist chamada Respostas. E vai funcionar da seguinte maneira: se você quiser, envie a sua pergunta e se eu não tiver abordado esse assunto aqui no canal, eu vou transformar a sua dúvida numa reflexão e vou colocar aqui no canal para todos ouvirem. Então você aprende tendo a sua resposta e outras pessoas que têm curiosidade sobre esse assunto poderão aprender também. Que tal? Bacana, né? Então se você quiser participar, basta você mandar a sua pergunta para canal umbandasimples@gmail.com canal umbandasimples@gmail.com, tudo junto. Manda sua dúvida de forma simples, clara, objetiva. E se eu não tiver abordado esse assunto, eu vou responder a sua pergunta aqui, transformando-a em uma reflexão. Escreve para mim o seu nome, não precisa ser completo, e a cidade onde você está, que eu quero ver até onde essas reflexões alcançam, beleza? É isso aí. Eu vou transformar a pergunta da Regina, lá de Recife, nessa reflexão que provavelmente muita gente vai se interessar em ouvir, né? Afinal de contas, por que muitos dirigentes não gostam que se incorpore em casa? Regina, respondendo de forma rápida e objetiva, eu diria para você que não gostam porque geralmente sobram para eles. Ou seja, o médium vai e faz as suas bagunças lá fora, mas quando o caldo engrossa, ele vem pedir socorro no terreiro, entende? Então, o dirigente, que a princípio não tinha nada a ver com isso, vai ter que se meter e vai ter que resolver uma situação que o médium procurou com as suas próprias mãos. E acredite, não é raro que dê errado. Mas vamos tentar explicar alguns inconvenientes e perigos de se incorporar em casa. Primeiro de tudo, nós precisamos saber que a incorporação não é uma atividade prazerosa para a entidade. A incorporação pode ser prazerosa para a gente, mas para a maioria das entidades é um incômodo. É preciso lembrar que a gente faz o resguardo, por exemplo, para que a nossa energia se eleve e não seja necessário que a entidade abaixe muito a sua energia para conseguir se comunicar conosco. Então, o processo de incorporação é um processo em que a entidade precisa se apequenar para estar numa faixa vibratória em que o médium consiga incorporá-la. Logo, isso não é uma coisa prazerosa, é como vestir uma roupa apertada. Se nós pudermos fazer uma analogia, seria essa. Então, primeira coisa que a gente tira da cabeça: a incorporação não é prazerosa para os espíritos. Ponto. Logo, se não é prazerosa para os espíritos, a gente tira a segunda ideia da cabeça, que é a ideia de que toda hora eles querem incorporar, porque eles não querem. Não é prazeroso para eles, é cansativo. Da mesma forma que o médium se cansa após um trabalho, a entidade também se cansa. Então, por que razão a entidade ficaria vindo na casa de alguém que geralmente não tem as proteções espirituais como tem no terreiro? Entende? E aí a gente parte para tantas outras coisas que nós poderíamos abordar aqui, como por exemplo, o seguinte: a maioria das pessoas não vive em famílias harmoniosas. Ainda que se dê bem com muitas pessoas que moram naquela residência, sempre tem um ou outro com quem não se dá muito bem. E toda convivência conflituosa gera energia densa, não é? E isso sem contar que muita gente convive à base de pancada, de grito, entende? Então a casa nem sempre tem um ambiente favorável para que a manifestação aconteça de forma saudável. Então é preciso considerar tudo isso. Muita gente acusa os dirigentes: eles não querem porque eles
eles querem controlar a minha mediunidade, porque eu sou médium, eu sou livre, a entidade sabe o que está fazendo. Beleza, eu acho lindo quando o médium tem esse discurso, desde que, se der errado, ele se vire e conserte. Não fique amolando o dirigente pedindo socorro, pelo amor de Deus, me ajuda, vem aqui em casa, porque isso é o que mais acontece, entende? Agora, vamos para o outro lado da questão. Se o médium é desenvolvido, tem experiência, conhece as suas entidades, vive num lar harmonioso, é uma pessoa tranquila, faz o seu resguardo, se prepara para isso, não tem nenhum problema a entidade dele se manifestar, entendeu? Mas é uma manifestação que acontece tendo em vista uma necessidade. A entidade não vai ficar incorporando ali toda semana só para fazer graça, para bater papo com as pessoas que estão naquela casa, porque as entidades são muito ocupadas, elas têm o que fazer, entendeu? E eu acredito que se você trocar uma ideia com os médiuns mais experientes, você vai ver que eles não ficam incorporando em casa toda hora, ou por qualquer razão. Às vezes você vai conversar com um médium muito experiente que ele vai falar assim, olha, se eu incorporei na minha casa 2, 3 vezes em 10 anos foi muito. Por quê? Porque ele tem um terreiro para isso. Então, claro, agora a gente está vivendo um período, né, de pandemia, os terreiros estão fechados, mas de maneira natural, se o médium vai toda semana no terreiro e ele recebe seus guias, faz sua caridade, por que, que o guia vai ficar se manifestando em casa? Aí tem gente que fala assim, não, meus guias vêm para passar recado. Gente, na prática, o que eu vejo são manifestações anímicas e que não viram nada com nada, porque é uma passação de recado que não acaba nunca e que não tem finalidade, não tem substância, né? Você presencia a manifestação e você vê que não produz nada. Então aquilo ali, ou o mestre está fazendo graça, ou está fingindo, ou é animismo. Na maioria das vezes. Por quê? Porque nos médiums sérios, equilibrados, se eles têm um local de trabalho, a entidade tem um dia e tem um horário para vir. A entidade não fica vindo toda hora. Eu dei esse exemplo numa live que eu fiz ontem, falando o seguinte, a última vez que eu incorporei foi no dia 7 de março. Por quê? Porque foi minha última gira. Na semana seguinte eu fiquei doente, depois veio a quarentena, os trabalhos acabaram. Do dia 7 de março, ontem, quando eu fiz o culto do Evangelho no lar, eu senti a presença do Preto Velho. Não incorporei, senti a presença. Olha, foi quase um mês sem nem sentir a presença dele. Por quê? Porque ele não gosta de mim? Porque ele não está nem aí para mim? Não. Porque ele deve estar muito ocupado fazendo alguma coisa aí nesse período que a gente está vivendo. Então as entidades não ficam toda hora vindo atrás da gente e a ponto de quererem se manifestar a bel prazer quando o médium quiser, entendeu? Então, resumindo, a maioria dos dirigentes não gosta que o médium incorpore em casa simplesmente porque a maioria ou não tem condições mediúnicas ou não vive num lar equilibrado o suficiente para que isso aconteça. E principalmente porque se o médium se mete a fazer isso, e eu sei que muita gente faz isso escondida, né, natural do ser humano, as pessoas acham que se elas não disserem, as entidades do terreiro onde elas trabalham não ficam sabendo, que é uma besteira, mas enfim. Então se o médium se mete a fazer isso escondido, se ele arfa o peito de ar para dizer que ele é livre, que é a mediunidade dele, que ele é o bonzão da boca, beleza. Então se der errado, poupe o próprio terreiro de ter que limpar a bagunça que ele fez. E eu acredito que assim ficamos todos felizes, né? Dirigentes e médiuns ficam satisfeitos com essa resolução. Eu vou parando por aqui. Um abraço a todos.